ver aqui no dia de hoje o que é que a gente tem aqui que serve para a gente, compreender sobre isso. Deixa eu dar uma olhadazinha aqui em algo que pode fazer diferença. Ah, tá certo. Muito bem. Então vamos ver aqui o dia de hoje. Então nós temos aqui, olha, na sexta-feira, nós estamos na semana que estamos vendo as semelhanças entre as religiões, tá? E aí a gente já viu, Deus criou todos os seres humanos à sua imagem e semelhança, sabendo que o homem iria desobedecer, ele planejou a graça. Dentro desse projeto da graça, o primeiro passo seria ele se revelar ao mundo, ele dizer a todas as pessoas quem ele é, o amor dele, e dentro desse Espírito, o Espírito Santo atuaria de duas maneiras: diretamente nas pessoas, convencendo todas da sua situação de pecado, e indiretamente iluminando todas, para que todas vissem, compreendessem Deus, a revelação de Deus em tudo, na natureza, na convivência com as pessoas, no dia a dia, no coração. Então, as pessoas aprendem, com a ajuda do Espírito, a ver Deus trabalhando em tudo isso. A iluminação, tá? A gente viu isso na segunda-feira. Também, na terça, a gente falou que Deus, o Espírito, então, convence o homem, e desses, alguns, então, se colocam como alcançados. Aliás, todos são alcançados, de alguma forma. Todos são alcançados. E somente alguns é que vão demonstrar vontade de mudança e vai dar a devida permissão, a devida permissão para o Espírito fazer a sua obra. Tá? Isso em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as situações, em todos os lugares do mundo, porque o Espírito convence o homem, todo homem, do pecado, da justiça e do juízo. Na quarta-feira a gente falou sobre religiosidade, ou seja, quando o homem passa a ter a vontade de fazer mudanças na sua relação com Deus, ao descobrir que é um pecador, isso ele passa a desenvolver uma certa religiosidade, um certo interesse em religar-se com Deus, em agradar a Deus. Tá? Isso acontece em todos os lugares. Também, a partir dessa religiosidade que apresenta-se, aparece o trigo e aparece o joio. O joio quer ajuda, aliás, o joio quer mudança, mas não quer ajuda. O trigo é aquele que quer mudança na relação com Deus, mas ele permite de verdade que o Espírito Santo opere na vida dele. E ele muda, ele se torna trigo. Entendeu? O que mais? Na quinta-feira, a gente falou de conversão. Então, o Espírito, naquela pessoa que aceita a sua ajuda, que permite a ação do Espírito, então o Espírito vem e opera a conversão. Quem é que faz a conversão na vida do homem? O Espírito Santo. Não são os pregadores, não são as igrejas, não é o evangelismo, não é nada. O Espírito opera a conversão na vida de uma pessoa. Tá bom? A partir da permissão que essas pessoas dão. Depois o Espírito vai trabalhar a santificação, que é pegar essas pessoas e tornarem elas cada vez mais agradáveis a Deus, em qualquer canto do mundo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer pessoa que permita que o Espírito faça isso. Tá certo? E essas pessoas se tornam bênçãos, nas suas vidas, na sua maneira de se relacionar com outras pessoas. Hoje, a gente lembra sobre judaísmo, cristianismo, antes e fora. Vamos ver o comentário que está aqui. Com todo este amor de Deus para com todas as pessoas, em todos os tempos, sua graça, pela ação do Espírito Santo, amou, respeitou, alcançou, abençoou, convenceu
todas as pessoas, sem exceção. E para quem quis mudança com Deus e permitiu a ajuda do Espírito, ele operou conversão e santificação, tá? Em todos os tempos, dentro e fora do judaísmo, do cristianismo e de outras religiões. Entendeu? Ele sempre salvou pessoas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, antes de Jesus, depois de Jesus. O Espírito Santo sempre convenceu todas as pessoas e sempre esteve salvando pessoas dentro e fora do judaísmo, do cristianismo e de qualquer outra religião. Entendeu? Muito bem. Então isso é o que nós estamos vendo a respeito das semelhanças, né? O muito de semelhante que nós temos, né, entre todas as religiões do mundo. Tá bom? Vamos aqui para o mês, né? Nós estamos no mês de setembro. Mês de setembro, hoje estamos no dia, né? Aliás, antes de falar do dia, deixa eu ver aqui, né? Hoje a gente lembra o mês do período histórico. O mês de setembro, dentro dos períodos históricos, né, da humanidade, o mês de setembro ele lembra, né, na sequência a idade renascentista. O que é a idade renascentista? É o final da Idade Média, né? Então, a Idade Média está encerrando. A partir de 1200, né, 1200 mais ou menos, a Idade Média está diminuindo, está enfraquecendo. Nisso aparecem, então, muitas coisas novas que vão aproveitando esses espaços da queda da Idade Média, e aí é o Renascimento, né? É um período do final da Idade Média, entendeu? Mas a gente pode classificar porque ela se torna algo tão importante para as mudanças que ocorreram na humanidade que deveria ser chamado de Idade Renascentista. E não teve a Idade das Trevas? Agora a humanidade está renascendo e havendo um renascimento que se manifesta também através das artes, mas é também outros renascimentos. É a partir daí que a questão religiosa também vai tomando outro vulto na história da humanidade. Vai dando mais liberdade, tirando, né, a humanidade de um cárcere religioso, místico e cheio de preconceitos e intolerâncias, né? Vai livrando a humanidade e a religião vai agora assumindo um papel menos importante. Graças a Deus. Entendeu? Menos importante, porque sufocava a humanidade, né? Então, isso passou a acontecer nessa idade renascentista. Tá bom? Isso é bom, né? A religião perdendo essa... Sim, porque o problema não está na religião. O problema está no joio que usa a religião para cometer todos os males na humanidade. Entendeu? Então o problema não está na religião. Está no joio que está dentro de toda a religião e usa isso, né? Usa a religião não para o bem da humanidade, mas para prejudicar, para amaldiçoar a humanidade. Aí é melhor que a religião vá para um patamar menos perigoso, porque esse tipo de gente vai continuar dominando, dirigindo a religião em si. Toda religião tem joio e trigo. E o joio, por ser violento, por ser muito, né, cheio de vontades, o bicho é carnal, o bicho é o cão. Então, por ser muito cheio de gosto, ele sempre, de uma maneira ou outra, vai manipular a religião. Então, essa religião tem que passar para um patamar menor, mais limitado, justamente para que esse tipo de gente não prejudique a humanidade usando a religião.
tá bom? Mas ainda tem muito crime que vai acontecer mesmo com esse renascimento, tá? É nesse período que a reforma protestante está se organizando e está criando também outros males, né? Outros males, entendeu? Então tá aí. Esse é o mês de setembro. No dia, né? Nós estamos aqui no dia 2 de setembro. Aqui está, 2 de setembro. Então nós temos, hoje é o dia do repórter fotográfico cinematográfico e do florista. Hoje, 2 de setembro. Hoje é o dia sul-americano de luta contra o uso abusivo da religião. O uso abusivo da religião, tá? 2 de setembro. Também hoje é o Dia Mundial de Atenção às Necessidades das Nações do Hemisfério Sul. Esse hemisfério, a Terra não tem dois lados, a parte de cima e a parte de baixo? Pois bem, a parte de cima é mais desenvolvida e a parte de baixo é menos desenvolvida, né? Então, hoje é o dia de atenção às necessidades das nações do Hemisfério Sul. E Dia Internacional do Livro Infantil e de aversão aos governos belicosos, os governos que gostam de guerra, os governos que gostam de se impor pelas armas. Tá bom? Então, hoje é o dia 2 de setembro, é comemorativo disso tudo. Aqui tem algumas orientações de como fazer a vida melhor, sobre testemunho. Descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo a intolerâncias. Tá? Sempre lembrando, começa por você, começa por mim, começa por nós. Somos altamente intolerantes como religiosos, como cristãos, como evangélicos. Tá bom? Nos ensinaram que ser cristão é ser intolerante. Nos ensinaram isso e a gente caiu nessa, tá? E a gente tem sido um abuso, né, neste mundo. Sobre a vida de Jesus. Provavelmente, neste dia e mês, no ano 5 antes de Cristo, tá? Era um outono, né? Até o nascimento de Jesus aconteceu esse evento. Qual? 6 meses depois, anúncios sobre Jesus e Maria em Nazaré. O anúncio sobre Jesus a Maria, né? Provavelmente foi num dia como esse, num setembro do nosso calendário. Claro que naquele calendário de lá não era esse o nome, inclusive a gente sabe que o nome a gente já viu de setembro naquele calendário romano, naquela época era o que? Sextil? Era sextil, entendeu? Era o sexto mês. O nosso é o 9º mês, porque nós estamos num outro calendário que começa em janeiro. Mas no calendário deles começava em março. Então, era sextil, né? Então, era isso. O que mais? Então, provavelmente foi o dia que Maria recebeu a informação do anjo, né, em Nazaré, de que ela estaria grávida e que o Espírito Santo iria conceber nela o Filho de Deus, né, e ela iria dar à luz a esse filho. Sobre personalidade. Hoje é o dia do temperamento fleumático, tá? O temperamento fleumático. E falando de um livro da Bíblia, hoje a gente lembra o livro de Êxodo. E um dos ensinos do livro de Êxodo é o seguinte: Deus não se decepcionou com o povo idólatra, tá? Ele conhece antecipadamente a todos e, apesar disto, ama a todos e deseja o melhor para todos. E Moisés não entendeu isso. Tá? Moisés entendeu que Deus ficou decepcionado, entristecido e que Deus então estava muito raivoso, né? O Deus que Moisés entendeu, ele compreendeu dessa forma. Na verdade, Deus sabe de todas as nossas deficiências
e daquele povo. O fato do povo ser usado por Deus não quer dizer que o povo era convertido. Deus usou um povo, não quer dizer que esse povo seja convertido, seja um povo de Deus. Aliás, Jesus disse: vocês não são filhos de Deus. Jesus falou, né? Como povo. Agora, para aqueles que eram convertidos, esses sim eram filhos de Deus. Tá bom? Vamos lá para o Facebook, vamos ver no Facebook o que é que tem para a gente, né, fazer algum destaque nessa oportunidade. Vamos ver aqui. Aqui está o Facebook. Aqui, olha, está o culto de hoje, que nós já estamos realizando, tá? Ele já está curtido por Maria Lideia e a irmã Ivete, tá bom? Já está aqui curtido. Aqui tem, pronto, aqui tem uma primeira mentira evangélica. É bicho mentiroso, é o cão do evangélico, viu? Não todos, tá? Estou falando do cristianismo joio. Esse é mentiroso mesmo. Gosta, ama a mentira, tá bom? Então aqui está uma primeira. Qual é a mentira? Aqui está assim: o TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, determinou remoção de tweets de Bolsonaro, não é? Por que Bolsonaro? Porque ele é evangélico. E esse tipo de coisa está sendo divulgada pelos evangélicos. Tá bom? Então é aquela coisa. Eu acredito que Deus tem o poder, mas eu preciso mentir para que ele tenha. Eu acredito que Deus tem o controle, mas eu preciso mentir para que o controle dele continue. É um negócio conturbado. Isso é uma coisa perigosa. Entende? Deus não precisa de mentiras para ter o controle das situações, não. Não precisa. Tá bom? Então, o TSE manda tirar, né, mentiras que estavam sendo divulgadas por evangélicos. Estou falando de evangélicos. Cristianismo, tá? Bom, aqui tem pesquisa a respeito de evangélicos, tá? E a pesquisa é: pessoas que não são evangélicas, elas têm me mandado, né? Têm me mandado adjetivos, virtudes e defeitos que elas veem nos evangélicos que elas conhecem, tá? Então elas nos dão. Nós temos uma lista de defeitos que já foram enviados e uma lista de virtudes que foram enviados, né, a respeito dos evangélicos que as pessoas conhecem, tá? Então esse aqui é uma pesquisa trabalhando isso. Nele, ó, tem aqui, cadê? Onde estarão resultados da pesquisa? Está aqui. Então, clicou aqui, né, nesse link, então vai para o local onde estão os resultados, né, atuais dessa pesquisa. Aqui tem um banner chamando a atenção daquilo que a gente tem lembrado de vez em quando, que é Jesus, né? Jesus era de esquerda ou de direita, dentro dessa linguagem que está aí. E não é uma linguagem atual, não, tá? Essa linguagem é usada também na cultura apocalíptica. Jesus sentou à direita do Pai. Então, essa é a questão. Tá? Então, diante disso, a gente está vendo dentro dessa linguagem, porque as pessoas têm demonizado um lado ou outro. Então, a gente tem procurado ver o que é que Jesus né? Qual foi o comportamento de Jesus que identificou nele uma coisa ou outra. Tá bom? Então tá aqui. Tá? Já tem beneficiado muitas pessoas. Outras não querem saber disso não. Outras preferem a desinformação. Tá bom? Aqui tem, olha, jejum. Ele é eficaz para a vida espiritual? Tá aí um estudo, é uma resposta a uma pergunta que foi feita. A gente já respondeu aqui no culto, mas aqui nós estamos respondendo num vídeo, não é, específico para essa pergunta. Aqui tem outra: amor, porque alguns acham, né, que não há verdadeiro amor na Igreja de Cristo. Por que alguns acham? Aqui tem uma interpretação de uma palavra de Jesus. Aqui tem um filme muito interessante, né? Cadê o filme? Estou assistindo A Cor Púrpura.
E aqui tem algumas coisas curiosas que me envergonharam. Está aqui, né? Então, um comentário sobre o filme. Aqui tem uma página na internet onde é mau testemunho, né? Uma série de coisas que marcaram a história do cristianismo e que estão marcando atualmente. Maus testemunhos que a gente tem promovido no mundo. Aqui tem um banner falando sobre igreja bíblica de cristãos em família, tá bom? Cristãos em família. Então, estamos trabalhando esse assunto nele. Aqui está chamando para o tema, para a pergunta que vamos responder hoje: quais as principais diferenças entre o cristianismo joio e trigo? No final do culto, a gente vai conversar sobre esta pergunta. Aqui tem o momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre o verdadeiro culto a Deus. Outro momento do culto de ontem, quando falamos sobre testemunho. Outro momento do culto de ontem, quando falamos o que deveria nos incomodar no mundo. E outro momento do culto de ontem, quando respondemos sobre cristianismo. O que fazer para voltar a imitar Jesus? Então a gente conversou sobre isso ontem. Aqui tem o culto completo de ontem, que está lá no YouTube, e aqui o culto completo que está aqui no Facebook. Hoje ele não está disponível, né, para o público, só está disponível aqui no meu Facebook, tá? E ontem ele foi curtido pela irmã Maria Arideia e a irmã Ivete, tá certo?